Bem-vindo ao canal Contagiando o Seu Coração. A nossa intenção aqui é contagiar o seu coração com conteúdos ricos, conteúdos cristãos, conteúdos relacionados à Bíblia. Amém? Nós iremos iniciar agora a leitura do capítulo 2 do livro Cultura do Jejum, escrito por Luciano Subirá. Um livro repleto de conhecimento, um livro recheado de conhecimento. Eu estou curioso para ver o que está escrito nesse capítulo 2. Fique conectado que você vai ser abençoado por esse conteúdo. Amém? Um olhar para o passado. Jesus vê como natural que seus discípulos guardem a prática piedosa do jejum. O rigoroso exercício da abstinência faz parte da vida dos discípulos. Acredito de todo o coração que Deus está restaurando o entendimento e a prática do jejum, e que isso seguirá ocorrendo de forma progressiva até a volta do nosso bendito Senhor Jesus. Também creio que um despertamento espiritual no corpo de Cristo é tanto necessário quanto urgente. Por isso, precisamos criar na igreja contemporânea, à luz das Escrituras, a cultura do jejum. A palavra cultura, oriunda do latim, significa essencialmente ato, efeito ou modo de cultivar. O dicionário da língua portuguesa define cultura da seguinte maneira: ação, processo ou efeito de cultiva a terra. Lavra, cultivo de célula ou tecidos vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e condições propícias à sobrevivência. Criação de alguns animais. Cabedal de conhecimentos de uma pessoa ou grupo social. Conjunto de padrões de comportamento, crença, conhecimentos, costumes e etc., que distingue um grupo social, forma ou etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais, morais, espirituais, de um lugar ou período específico. Civilização. Complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Ou seja, a partir do conceito de cultivo da agronomia ou da biologia, a palavra cultura passou com o tempo, em âmbito social, a estar relacionada àquilo que promove conhecimento e valores que, por sua vez, determinam convicções e, por fim, geram comportamentos. Considerando tal definição, fica evidente que a igreja moderna não possui a cultura do jejum. Entretanto, quanto consideramos a história, constatamos que houve épocas em que essa cultura já foi predominante na igreja de Jesus Cristo. Sobre isso, Valnice afirmou: pela leitura do livro de Atos, portanto, ficamos com a convicção de que a prática do jejum era tão normal quanto entre os judeus. Teria os cristãos em gerações posteriores, quando o evangelho se espalhou pelo mundo gentílico, continuando com a prática do jejum? Certamente que sim. O jejum ao longo da história. O jejum tem sido comprovadamente praticado pelos cristãos no decorrer da história. Ao citar esse fato, não defendo a prática de algo que se classifique como mera tradição cristã. Sustento apenas que a instituição bíblica foi de fato compreendida e praticada ao longo dos séculos. Apesar de erros e extremismos que, em determinadas épocas, cercearam o entendimento e o exercício dessa bendita disciplina espiritual. Algo que parece acontecer também com quaisquer outras práticas do cristianismo, além dos registros bíblicos. Única fonte de instrução que reconhecemos ter autoridade
Outras fontes históricas também indicam que os cristãos jejuavam. Repito e enfatizo que os menciono não porque que tenham a mesma autoridade da Bíblia. Eles não têm. Quero trazê-las à reflexão por uma questão de historicidade e comprovação da continuidade enquanto a prática comum na igreja cristã. Existe um livro chamado Didaquê, o mais antigo catecismo cristão, escrito no primeiro século. Registra que muitos dos primeiros cristãos conservam o hábito de jejuar 2 vezes por semana e também antes do batismo. O seu jejum não deve coincidir com os dos hipócritas. Eles jejuavam no 2º e no 5º dia da semana. Porém, você deve jejuar no 4º dia e no dia da preparação. Isso está escrito no livro de Didaquê, no parágrafo 1. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderam, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Isso está escrito também no livro de Didaquê, parágrafo 4. A Didaquê, que foi mencionada por outros escritores antigos como Clemente de Alexandria, Orígenes de Eusébio de Cesareia, que viveu no 3º século, em seu livro História Eclesiástica, esse rito do jejum às quartas e sextas, para não coincidir com o dia em que os fariseus jejuavam, foi sustentado pela Igreja Ortodoxa Grega e citado por John Wesley em seu sermão. Os jejuns do 4º e do 6º dia eram observados por cristãos de toda parte. Inácio, bispo de Antioquia, no final do 1º século, demonstrou preocupação com jejuns exagerados, o que indica não apenas que os cristãos jejuavam, mas também que alguns eram até mais intensos do que deveriam. Devota-se ao jejum e à oração, mas não além da conta, para não se destruir por meio disso. Não se abstenha de todo do vinho e de carne, pois essas coisas não devem ser vistas com desdém, visto que as Escrituras dizem: comereis a fartura da terra. Gênesis 45, 18. E novamente, comereis a carne e as ervas. Êxodo 12, 8. E outra vez, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Salmos 104, 15. Mas tudo deve ser usado com moderação, como sendo dádiva de Deus. Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo direto do apóstolo João, fato comentado por Irineu em sua carta aos Filipenses no 2º século, comenta: vamos, portanto, abandonar a vaidade da multidão e seus falsos ensinamentos, e voltar à palavra que nos foi transmitida desde o princípio, vigiando em oração e continuando firmes na prática do jejum. Justino, um dos célebres mártires do 2º século, afirmou: explicarei como nós também nos dedicamos a Deus, quando nos tornamos novos através de Cristo. Tantos quantos são persuadidos e creem que as coisas que ensinamos são verdadeiras e confessam ser verdades, e se dispõem a viver de acordo com elas, são instruídos a orar e clamar a Deus com jejum, para a remissão dos seus pecados passados, e nós oramos e jejuamos com eles. Cirilo, bispo de Jerusalém, que viveu no 4º século, escreveu: não seja, portanto, daqui em diante uma víbora, mas como tu fostes antes da linhagem de uma víbora. Dispa-te disso ele, da casca da cobra da tua antiga vida pecaminosa, pois toda serpente se arrasta para dentro de um buraco, e
e tendo se livrado da pele velha, seu corpo torna-se jovem novamente. De modo semelhante, entre tu também pela porta estreita e apertada, dispa-te do teu antigo ou pelo jejum, e expulsa de ti o que está te destruindo. Agostinho, bispo de Hipona, que viveu entre os séculos IV e V, disse: mas por ora necessidade é doce para mim, doçura contra a qual eu luto, para que eu não seja feito cativo, e prossigo com uma guerra diária por meio de jejuns, frequentemente obrigando o meu corpo a se sujeitar às minhas dores, são eliminadas pelo prazer. Marte, em Estudos do Sermão do Monte, ao abordar assunto, não ignora a prática do jejum ao longo da história. Os santos de Deus, em todas as épocas e em todos os lugares, não somente têm crido no jejum, mas também o têm posto em prática. Isso ocorreu entre os reformadores protestantes e, sem dúvida, foi observado também na vida dos irmãos Wesley e na vida do George. O povo de Deus sempre sentiu que o jejum não somente é uma prática correta, mas também que ela se reveste de imenso valor quanto aos seus efeitos, sob determinadas circunstâncias. Em O Poder Secreto da Oração e do Jejum, livro que recomendo com veemência, comenta: na história, o reavivamento aparece quando as pessoas buscam Deus por meio de oração e do jejum. O primeiro movimento missionário mundial começou no século I, em Atos 13. Qual era o contexto para essa explosão do reino? Como a igreja orou e jejuou, Deus os enviou. Você também descobrirá que Policarpo, no ano 110, conclamou os cristãos a jejuarem para que pudessem vencer as tentações. Tertuliano também defendeu o jejum, no ano 2010, como um grande objetivo da religião. Martinho Lutero, o reformador, também jejuava, quando ele trabalhou com os manuscritos antigos para traduzir as escrituras para a língua alemã. Associou o seu trabalho com oração e muito jejum. Calvino também jejuava regularmente, assim como John Knox. Praticamente todos os grandes evangelistas oraram e jejuaram. Charles Finney escreveu em sua biografia que frequentemente jejuava em particular. Ele disse que quando a bateria do Espírito Santo se descarregava, quando sentia a unção do Espírito enfraquecida, imediatamente fazia um jejum de 3 dias. E sempre terminava esses jejuns sentindo-se carregado. Quando Jonathan Edwards pregou seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas do auditório disseram que sentiram o chão de abrir e revelar as profundezas do inferno, fazendo que clamassem a Deus por misericórdia e perdão. Edwards associou seu preparo à oração com o jejum. John Wesley acreditava firmemente no jejum e jejuava todas as quartas e sexta-feiras. Ele era tão convencido de que jejuar deveria ser uma parte obrigatória no estilo de vida de um ministro, que disse a todos os seus candidatos ao ministério que eles deveriam comprometer-se a orar e jejuar toda a quarta e sexta-feira, se quisessem ministrar com ele, evangelizar ou pastorear uma igreja fundada por intermédio daquele movimento. Ele se tornou tão poderoso em sua pregação que se transformou na primeira voz no grande despertamento e reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores dizem que a carnificina e o sofrimento da Revolução Francesa, que se espalharam rapidamente para o restante da Europa, poderiam facilmente ter se espalhado também para a Inglaterra.
não fosse a pregação de Wesley. E Wesley deu muito crédito do poder e do fruto do seu ministério à disciplina do jejum diante do Senhor. O grande pregador mestre Charles Spurgeon encorajou vigorosamente o jejum, como fez o missionário americano com os indianos David Bryan. Um grande intercessor regularmente associava jejum com oração. O jejum era uma prática entre os grandes líderes durante toda a história da igreja, e é exigido e esperado de nós por Jesus Cristo. Desde homens da antiguidade até mais recentes, como David Yong-Chu, que se tornou o pastor da maior igreja local do mundo. Constatamos que aqueles que se destacaram na caminhada cristã e no ministério tiveram uma vida marcada pelo jejum. Eles são exemplos a serem imitados. Hebreus 13:7. Não trago esses exemplos porque a instrução bíblica ao jejum não nos seja suficiente, apenas porque a obediência de outros inspira a nossa. Infelizmente, a prática do jejum sofreu abusos e distorções ao longo dos séculos. Porém, assim como em contraposição à prática errada daqueles dias, Jesus orientou seus discípulos a jejuarem de forma correta, em vez de não jejuarem. Penso que o mesmo princípio segue válido atualmente. Era uma vez uma igreja que jejuava. Houve uma época quando a cultura de jejuar era mais praticada pelo povo de Deus, em que o exemplo prático gritava tão fortemente ao ponto de não haver necessidade de explicar detalhes. Os detalhes se tornaram óbvios ao que possuíam uma frequência a seguir. Richard Foster, em sua obra Celebração da Disciplina, comenta: no século I e antes disso, não eram necessárias instruções do tipo como fazer acerca das disciplinas espirituais. A Bíblia conclamava as pessoas a disciplinas como jejum, oração, adoração e celebração, mas não oferecia quase nenhuma orientação sobre como praticá-las. E é fácil entender o motivo. As disciplinas eram praticadas com tanta frequência e estavam tão incorporadas à cultura geral que o como fazer era do conhecimento de todos. O jejum, por exemplo, era tão comum que ninguém precisava perguntar o que comer antes do jejum, nem como quebrar o jejum ou ainda como evitar as torturas enquanto jejuava. Todos sabiam as respostas. Contudo, isso não se aplica à nossa geração. Hoje, predomina uma ignorância abismal, mesmo quando aos aspectos mais simples e práticos de quase todas as disciplinas espirituais. Sendo assim, qualquer livro escrito sobre o assunto precisa oferecer instruções práticas e precisa sobre como conduzir-se nesses exercícios. Creio que a igreja de hoje vive dividida entre dois extremos: aqueles que não dão valor algum ao jejum e aqueles que se excedem em suas ênfases sobre ele. Por essa razão é que escrevo com a intenção de oferecer instrução bíblica e também conselhos práticos. É fato que o jejum tem sido, de forma assustadora, ignorada e negligenciada em nossa época. Numa pesquisa recente que fiz em minhas redes sociais, com muitos milhares de cristãos, quase 60%, assumiram nunca terem feito um único jejum de 24 horas em toda a sua vida cristã. Arthur Williams, autor de uma das grandes obras sobre o tema em El Ayuno Escondido por Deus, está em outra linguagem que é meio difícil de pronunciar. O jejum escolhido por Deus, afirmou décadas atrás o seguinte:
Como testemunhei durante anos, não apenas o grande valor, mas também a bênção que o jejum traz. Fiquei profundamente preocupado por tantos crentes fervorosos aparentemente nunca terem dado muita atenção ao assunto. A verdade é que não mudou muitas coisas de lá para cá. Temos mais livros sobre jejum, isso é incontestável, mas também há um crescente número de discípulos que nunca foram alcançados por nenhum nível significativo de instituição acerca dessa prática cristã. Abordando essa omissão, Martin Jones, em Estudos do Sermão do Monte, comenta: particularmente para os evangélicos, toda essa questão do jejum quase desapareceu de nossa prática diária e até mesmo no campo das nossas considerações. Com que frequência e com que extensão temos pensado a respeito disso? Que lugar o jejum ocupa em toda a nossa perspectiva de vida cristã e da disciplina nela envolvida? Sugiro que a verdade provável é que muito raramente temos meditado sobre isso. Porventura, já jejuamos alguma vez? Porventura, já nos ocorreu pensar demoradamente sobre a questão do jejum? O fato é que toda essa questão parece haver sido totalmente concluída de nossas vidas e até mesmo de nossos pensamentos cristãos. Não é verdade? Uma pergunta a ser feita é: como chegarmos ao ponto de a maioria dos cristãos nunca jejuar? Como chegamos a tamanha negligência? Cito novamente Richard Foster em Celebração da Disciplina. Em tempos mais recentes, percebe-se um interesse renovado no jejum, mas temos de caminhar muito ainda para recobrar o equilíbrio bíblico, o que explicaria a negligência quase total a essa prática mencionada tão frequentemente nas Escrituras e seguida com tanto ardor pelos cristãos ao longo dos séculos. Duas coisas. Em primeiro lugar, o jejum adquiriu má reputação em consequência das práticas ascéticas exageradas da Idade Média. Com o declínio da realidade interna da fé cristã, acentuou-se a tendência crescente de enfatizar o que restou, a forma externa, sempre que houver uma forma destituída de poder espiritual. A lei tomará as rédeas, porque traz consigo uma sensação de segurança e de poder manipulador. Assim, o jejum ficou submetido a rígidas regulamentações. Sua prática também foi vinculada à mortificação pessoal e a sofrimentos físicos extremos. A cultura moderna rejeita com veemência esses excessos e tende a confundir jejum com mortificação. Em segundo lugar, a propaganda com a qual somos alimentados continuamente convence-nos de que, se não tivermos 3 refeições fartas todos os dias, com petiscos nos intervalos, ficaremos à beira da inanição, somando-se a isso a crença popular de que é uma virtude satisfazer cada um dos apetites humanos. O jejum tornou-se obsoleto. Valnice, em O Jejum e a Redenção do Brasil, comenta: É possível que o ascetismo que entrou na igreja, com o seu extremo, tenha deixado em muitos o medo dos desvios, mas já é tempo de estarmos curados dos traumas históricos e encontrar o equilíbrio da palavra, sob pena de nos distanciarmos do verdadeiro cristianismo. Trata-se de um caminho sem volta? Não creio, embora tal cultura tenha quase se perdido, ainda que alguns círculos evangélicos a preservem como verdadeiros remanescentes.
tenho fortes razões para acreditar que ela será amplamente restaurada no tempo do fim. Cito outro sensato comentário da irmã Valnice, forma como a chamamos desde a minha adolescência. Não encontramos no Novo Testamento qualquer desculpa para não se jejuar. Nunca, jamais existiu avivamento nos dias bíblicos ou em qualquer época da terra sem a presença da oração e do jejum. Pensaremos, porventura, que somos melhores nesse século? Século da carne, achando que podemos mudar os princípios e ainda colher os mesmos benefícios? Jamais. Temos um padrão. Quem é o nosso padrão? O próprio Cristo. Os apóstolos seguiram seu exemplo. Os discípulos fizeram o mesmo. As primeiras gerações de líderes e cristãos não se apartaram do padrão. Somente quando a igreja se distanciou de suas raízes, mudou suas práticas, esquecendo-se do jejum. Só que, em consequência, perdeu a vida e o poder apostólico. Faremos bem em retornar às pegadas dos pioneiros do cristianismo. A arte perdida do jejum será resgatada. Há um novo tempo chegando em um despertamento a caminho. Precisamos tanto olhar para trás e aprender com a história da igreja, como também olhar para a frequência cheia de expectativa quanto ao que o Senhor fará. Cabe concluir este capítulo com um comentário de... É muito difícil pronunciar, meu povo. Os autores de livros, eles costumam citar muitos autores com nome em inglês, e eu não consigo pronunciar alguns. Amém? Vamos prosseguir aqui. Diz assim: a maior parte do progresso de espalhar o evangelho vem do trabalho da igreja do primeiro século e de pessoas-chave que experimentaram visitações divinas pela oração e pelo jejum, que mudaram sua vida, como Martinho Lutero. Os irmãos Moravius e John Wesley, George D.L. Modley e outros, acham que Deus está esperando para ver o que acontece quando pararmos de esperar que apenas alguns de fé façam o trabalho. Eles querem ver sua igreja levantar-se como um todo, um corpo completo em toda a sua resplandecente glória, como sua noiva sem mácula. É tempo de se erguer diante do inimigo do poder do reino de Cristo manifestado em milagres, sinais e maravilhas. Jejuar é a chave para liberar esse poder. O mundo nunca mais será o mesmo. Tendo em mente a visão de que quão importante é resgatar a cultura do jejum, convido você a olhar para frente e com a lente da percepção profética que a Escritura proporciona e entender a importância que o jejum dará no tempo do fim. Aqui nós encerramos o capítulo 2. Iremos fazer um outro vídeo para iniciar o capítulo 3. Amém, meus irmãos? Fique conectado no canal, acione o botãozinho de notificação, se inscreva no canal, porque você será avisado dos próximos vídeos. Amém? Dos próximos capítulos. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Jesus te ama muito.